Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos a Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo o nosso estudo bíblico sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E aí, antes da gente dar sequência aqui, eu vou pedir para a irmã Elzinha fazer uma oração para a gente estar começando. Elzinha. Amém, bom dia, paz do Senhor a todos. Como é bom estar aqui nesse momento para aprender mais uma vez sobre a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai santo. Senhor, o teu nome é santo, o Senhor é santo. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Salvador. Estamos reunidos aqui nessa manhã, ó Deus, para aprender um pouco mais, Senhor, da tua palavra. Por isso, ó Deus, eu te peço, vem abrir as nossas mentes, vem abrir o nosso entendimento. Pai, conserve a nossa memória, para que aquilo que nós estamos aprendendo, Pai, não fique no esquecimento, mas que fique na nossa memória, arraigado. Porque, Senhor, para que nós possamos usar a tua palavra no momento certo, não somente ao nosso favor, mas para levar a tua palavra àquele que não conhece, àquele que não teve oportunidade de conhecer o Senhor, de poder ler a tua palavra. Por isso, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade. Não só de estar aprendendo aqui, ó Pai, mas que possamos ter a oportunidade, Senhor, e ter, Senhor Deus, confiança em aplicar tudo que estamos aprendendo, Senhor, porque esse ensinamento que nós estamos tendo aqui, Senhor, só para nós, Senhor, ele é praticamente morto, porque estaríamos só em uso próprio, Deus, mas que possamos verdadeiramente levar o teu evangelho, levar esse conhecimento a outras pessoas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, abençoa cada um que está aqui participando, abençoa aqueles que ainda vão assistir, Senhor Deus, a gravação, e nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. 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 Obrigado, irmã Elzinha. Bom, então nós vamos aqui. Nós estamos aqui na parte 13 aqui, né, do nosso estudo das cartas de Paulo. Então, nós temos aqui a nossa estante bíblica aqui, a primeira carta de Tessalonicenses. Ela está aqui na oitava carta de Paulo. A gente já falou de Paulo. O local a gente sempre deixa aqui no nosso estudo para que o pessoal veja aqui Tessalônica, aqui lá na Macedônia, na Europa, né, no Ocidente. Paulo esteve aqui na segunda viagem missionária, lembrando sempre os irmãos, leiam lá em Atos o capítulo 17, que tem a história de Paulo quando ele chegou aqui em Tessalônica. E aqui, quando ele chegou em Corinto, é que ele escreveu essa carta que nós estamos estudando. Ele fundou a igreja lá, depois ele foi descendo ali até chegar em Corinto. Quando ele estava em Corinto, ele escreveu essa carta. Então, sempre fica aqui esse mapinha das 3 viagens missionárias de Paulo. Tá? E aqui, eu sempre deixo aqui também a sequência que essa carta foi escrita, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, Tessalônica, aqui em cima, né? E aí, a data a gente já falou, né? Paulo estava lá na segunda viagem, lá em Corinto, quando ele escreveu essa carta. Deixa eu ver aqui, o pessoal está entrando aqui massivamente hoje. Estou gostando da presença hoje do pessoal aqui. Então, aqui, quando a gente falou um pouco de Tessalônica, né, só para enfatizar, ela foi fundada aqui por Paulo, conforme eu já falei, lá em Atos 17, né? A gente pode ver lá
lá do versículo 1 ao 10, tem uma breve, né, explicação da passagem de Paulo por lá, né? Tinha uma sinagoga lá, onde ele pregou 3 vezes lá, a gente já viu isso, tá? E também lembrando que essa cidade é uma cidade importante lá do Império Romano, né? E também a gente menciona e reforça, né, que ali tinha uma mistura, né, de culturas. Tinha lá a cultura grega, a cultura oriental, a cultura romana, né? Então tinha muita prática de filosofia, tinha muitos cultos, muitas crenças variadas, né? Tinha até culto ao imperador. Então era uma coisa bastante misturada com relação à religiosidade, inclusive. E foi nesse clima aí que Paulo passou por lá e eles fundaram a igreja lá em Tessalônica. E aí, né, antes da leitura, a gente sempre fala quais são os temas abordados, né? Os temas abordados são principalmente 3, né? E a gente sempre fala deles. Um dos principais temas é a perseverança na fé deles em meio àquela perseguição, em meio àquela bagunça que a gente viu aqui na época, como que era. E mesmo assim, eles foram firmes na fé. Eles aprenderam e passaram o evangelho adiante e viraram modelo na região. Isso a gente já viu aqui. Um outro tema muito importante que a gente já debateu, e bastante no domingo passado, inclusive, é uma vida em santidade, né? Onde a gente falou de uma vida correta, de uma pureza sexual, a gente falou sobre isso no último domingo, né? Porque Paulo, ele instrui os tessalonicenses a viver dessa maneira santa. Ele destacou essa necessidade de uma vida santa, inclusive, né, vai contrastar com a cultura de muitos deuses que tinha na época, né? Então ele fala sobre isso, esse tema, e também fala dessa vida santa, a gente também praticar o amor fraternal, que falamos bastante também no domingo passado. E o terceiro tema, o que mais a gente vai abordar hoje, é a vinda de Cristo, né? A segunda vinda dele, a volta de Cristo. Então, esse daqui é um tema, né, mencionado em todos os capítulos. A gente vai ver que em todos os capítulos ele está mencionando isso. Só que no capítulo 4, ele vai falar um pouco mais. Por isso que a gente vai chamar atenção, a gente vai ler algumas coisas até além do que está escrito aqui. Tá? Então, o que a gente... Você levantou a mão, Edgar? Eu ia comentar sobre a Tessalônica, né? Hoje em dia sendo a cidade, a segunda cidade, né, a maior cidade da grega, né? Eles têm ali ainda o cristianismo hoje ortodoxo, né? É o catolicismo ortodoxo, né? Que eles são predominantes ali. Tem 2% do Islã ali. É uma região ainda muito vibrante ainda, com universidades, com o pessoal da pesquisa ainda, né, histórica. Então ainda é um lugar muito importante, muito interessante, com culturas de vários lugares, tal, né? Então mesmo o que aconteceu naquela época, hoje eu imagino que ainda a igreja ainda tenha suas dificuldades por ser uma região muito de países de influências de muitos povos, né? Então ainda é interessante. Então, Paulo teve esse foco porque também era importante naquela época essa cidade, né? E hoje também, né? Tá certo. Muito bem lembrado e reforçado. Bom, desculpa. Então, conforme a gente estava falando aqui, essa nossa projeção aqui, não sei se dá para ler a carta, né? Mas não está muito. Deixa eu ver se melhora um pouco. Melhorou um pouco? Dá para ler, né? Melhorou, de óculos dá para ler. Sim. Uhum. Tá bom.
E hoje eu vou pedir que vocês fiquem com a Bíblia aberta, porque eu vou pedir para vocês lerem vários trechos, tá bom? De algumas coisas que eu trouxe aqui para a gente conversar hoje, tá? Então, Tá bom. quem tiver a Bíblia, mantenha aberta, mas também vai dar para ler na tela, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Quando a gente começou a leitura, então, aqui no capítulo 1, nós estamos estudando o capítulo 4, tá? No capítulo 1, o Paulo, ele agradece, né? A gente sempre Paulo começa, ele faz uma oração de agradecimento pelo que está acontecendo. E o que está acontecendo? Paulo está agradecendo porque essa fé, essa firmeza na fé da igreja de Tessalônica é um exemplo. Então, Paulo, ele já agradece a Deus pelo modo como que a igreja se comportou desde quando ele fundou, né? Então, eles foram firmes, né, na fé e também na passagem do evangelho adiante, né? Então, Paulo agradece no capítulo 1, e no capítulo 2 ele reforçou o quê? Ele reforçou como que ele levou o evangelho para esse povo, né? Ele enfatizou que não era ele, não era homens, e sim Deus levando a palavra para eles. E no segundo bloco ainda do capítulo 2, ele mostra como que eles receberam, né? Então, e Paulo ainda fala, outra razão para que eu dou graça incessantemente a Deus é pela forma com que vocês receberam a palavra de nós, e que não é palavra de homens, palavra de Deus, como é que vocês operaram. Então, ele está falando, vocês operando eficazmente, né? E de tal maneira que eles foram um modelo para toda aquela região. Então, Paulo, no capítulo 2, ele fala sobre isso, como é que eles conseguiram, eles perseveraram diante de um quadro ruim, né? De uma opressão, de uma perseguição que na época existia muito forte. Então, no capítulo 2, Paulo dá ênfase a isso. E aí, no capítulo 3, Paulo fala também do quê? De como que Timóteo trouxe essas informações de lá. Como é que Paulo sabe que, depois que ele passou lá, eles caminharam bem? Porque Timóteo, né, dava Paulo, Silas e Timóteo, né, nessa segunda viagem missionária, quando eles passaram lá. Então, Paulo, quando ele estava indo lá para a região mais no sul, lá em Corinto, ele falou, Timóteo, vai lá ver como é que está o pessoal. E o Timóteo foi lá ver como é que estava o pessoal, e quando ele trouxe essas notícias, Paulo estava em Corinto, Paulo se alegrou e escreveu essa carta. Então, Paulo, no capítulo 3, ele fala sobre isso. E aí, no capítulo 4, é que a gente entrou em outro tema. Qual tema? A prática da santidade e a prática do amor fraternal. E a volta de Cristo. Então, são esses 3 bloquinhos no capítulo 4. Os primeiros 2 a gente já falou, da prática da santidade e da prática do amor fraternal. Então, hoje nós vamos ler aqui no capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Antes de eu ler aqui o 13 ao 18, para a gente começar o nosso estudo de hoje, só vou reforçar uma coisa aqui, que esse tema sobre a volta de Jesus, Paulo, ele menciona em todos os capítulos, mas é nesse bloquinho que vai ter um pouco mais de informação. Ó, se a gente for ver, ó, no capítulo 1, voltando aqui um pouquinho, né, lá no final do capítulo 1, Paulo fala no versículo 10, né? Para aguardardes do céu o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Né? Então ele fala, tem que aguardar a volta de Jesus. Ele falou no primeiro. No segundo, lá no finalzinho do segundo, Paulo também falou, lá no finalzinho, no versículo 19, né? Quando Paulo estava falando, puxa, vocês são a nossa coroa, né? Um exemplo de que o nosso trabalho deu grandes frutos, né? Então nós estamos alegres e tal. E ele fala assim, né? Como é que vai ser, né, essa alegria na esperança ou na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Então, Paulo também fala no segundo que Jesus vai voltar, né? E ele fala que alegria que são os tessalonicenses para Paulo, né? Quer dizer, o bom trabalho deles de evangelização surtiu um efeito,
fruto muito, muito legal. No capítulo 3 também, ele fala aqui no finalzinho, né, no versículo 13, né, ele fala, né, sobre a gente confirmar o nosso coração em santidade, isento de culpa, né? Por quê? Porque na vinda do nosso Senhor Jesus, né? Então, Paulo fala aqui, ó, né, que a gente precisa estar em santidade, né, por conta da vinda, e não só isso, por conta do propósito que Deus tem para a nossa vida e também da ação do Espírito Santo. Lembra quando a gente falou que o Espírito Santo, para agir na nossa vida, a gente precisa ter uma vida exemplar em santidade, né? Senão a gente vai estar incoerente com o que Deus espera da gente. Nesse último versículo, então, Paulo fala, né, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Santos aqui, todos os cristãos, todos os que aceitaram Jesus e que já morreram. E nós vamos ver um pouco mais sobre essa frase hoje aqui no capítulo 4. Bom, e aí a gente começou o 4, a gente falou tudo isso, e hoje nós vamos ler aqui o último bloco do capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Então eu vou ler aqui, pessoal, e aí depois a gente vai começar as conversas, e também eu vou fazer mais algumas leituras complementares, tá bom? Para a gente sedimentar essa questão hoje aqui. 13, do 13 até o 18. 13. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, quando Paulo fala isso daqui, então a gente vai fazer mais um pouco de leitura. Então ele está esclarecendo muitas coisas para a gente sobre a volta de Jesus, né? Isso é interessante a gente ver aqui o quê? Que a gente, naquela época, né, quando eles estavam evangelizando, tinha algumas dúvidas sobre, poxa vida, né, e quem, né, os que já morreram, o que vai acontecer, né, o que vai acontecer, o pessoal que aceitou Jesus, mas já está morto, como é que não é, enfim. E a gente vê também, que eu queria trazer aqui para vocês, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo também fala desse assunto. A gente já estudou um pouco nisso no passado, mas é bom a gente relembrar. Então, eu quero, inclusive, trazer um pouco da leitura de lá. Nós vamos ler um pouquinho também para complementar. O importante aqui é a gente enfatizar. Por quê? Porque quando Paulo fala assim, a gente tem que entender o que vai acontecer com os que já morreram, né? Para que a gente não fique triste como os demais que não têm esperança. O que ele está falando assim? Muita gente não tem esperança porque não sabe, né? Então, quando Jesus ressuscitou e venceu a morte, ele está falando, a gente vai ter a vida eterna assim como Jesus. E tem lá Paulo fala, inclusive, lá na 1 Coríntios, a gente vai ver um pouquinho, lá no capítulo 15, Paulo fala, né, que Jesus é a primícia dos que dormem. Como assim? É porque ele foi o primeiro, né, e único, né, que ele ressuscitou, né, e que vai ser assim com todos nós. Paulo explica isso lá também, nós vamos ler um pouco isso.
E para que ele está deixando isso claro lá para o pessoal? Para que essas palavras, até ele fala aqui no último versículo, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Por quê? Porque essa é a esperança da ressurreição, essa é a esperança da vida eterna, que vai alegrar os cristãos, né, e tirar essas dúvidas aqui. Então ele está falando aqui, né? Jesus morreu e ressuscitou. E também nós vai acontecer isso. Aí ele fala que Jesus vai trazer em sua companhia os que dormem, né? Os que morreram, né? E aí ele falou que isso foi declarado, né, já pelo próprio Jesus, né? E aí, como ele vai falar também do modo que a gente não vai preceder os que dormem, nós vamos falar um pouco disso também, tá? Porque o Paulo, ele deixa aqui muito claro, né? Que primeiro vão ser ressuscitados os que dormem, né? Os que já morreram, e nós na sequência. Só que não vai ter aquele tempo. A gente vai ler aqui. É num piscar de olho. Tudo isso é muito rápido. A gente não vai ter aquele... Jesus está voltando. Ele já está lá na Europa. Que logo ele vem aqui para a América. E quando ele vier para cá, a gente precisa estar... logo Jesus está vindo. Não vai ser assim, certo? Então, quando a gente fala num piscar de olhos, a gente vai ensinar algumas coisas aqui também, tá bom? Bom, antes... E continuando aqui, lá em 1 Coríntios, quem tiver a Bíblia pode abrir no capítulo 15, Paulo também, ele também fala essas coisas aqui de uma forma diferente, mas complementa muita coisa para a gente. Nós vamos ler aqui antes da gente conversar. Então, abram suas Bíblias aí no 1 Coríntios, no capítulo 15. E é bom, assim como o pastor Vanderlei sempre fala, né? É bom a gente ficar anotando as coisas, né? Porque depois a gente vai lá, a gente vai fazer as nossas leituras, nossos estudos, a gente tem algumas anotações aqui importantes, né? No capítulo 15, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Onde eu falei lá no versículo 20, ele fala, né? Que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, né? Então ele fala sobre isso. Mas a gente vai ler um pouco mais para frente, né? Onde ele fala que os vivos serão transformados. E é importante a gente entender isso também. Se Jesus voltar e a gente estiver vivo, como que vai ser, né? Eu vou morrer que nem as pessoas que morreram, né? Não, a gente vai ser transformado, né? Então isso a gente precisa entender também. Arrebatado, transformado, quem está vivo. Vamos ler um trechinho aqui, depois a gente vai começar o bate-papo, porque tem muita informação. Mais um detalhe que eu quero mostrar para vocês. A gente vai ler esse trechinho agora, mas olha só o que tem aqui no nosso material. Aqui, ó, olha aqui na tela, ó. Tá vendo? Aqui nós temos uns versículos bíblicos que nós vamos ler hoje aqui. Se der tempo, se não der, a gente continua domingo que vem, não tem problema nenhum. Mas aqui tem uma série de dicas, de passagens, de ensinamento do próprio Jesus, tanto lá em Mateus, nos evangelhos tem, né? Tem muita coisa aqui falando da volta do Jesus, explicando algumas coisas, tá, gente? Então nós vamos ler bastante, porque o nosso ensinamento, conforme eu digo, ele sempre tem que estar embasado na palavra, por isso a gente lê bastante, tá? Então tá bom, voltando aqui no capítulo 4. Bom, então vamos lá, vou ler um trecho aqui, gente, do 1 Coríntios, lá no capítulo 15, né? Paulo está falando sobre essa questão da volta de Jesus, sobre a ressurreição de Cristo, enfim. E ele também está falando se nós vamos ter corpo ou não. Paulo fala que vai ser igual a Jesus, a gente também vai ter um corpo, mas vai ser um corpo transformado. E por quê? Ele vai explicar aqui, no que eu vou ler agora, de um primeiro conceito dessa transformação. Bom, 1 Coríntios, capítulo 15, vou ler lá no versículo 50. Acompanhem aí. Sobre a transformação de quem está vivo, né? Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção.
incorrupção. Sangue não vão herdar o reino de Deus, e nem a corrupção. Então, por isso que vai ter a transformação que Paulo fala, tá? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ó, nem todos vamos, não vamos morrer. Então, se vamos supor, quando Jesus voltar, vai estar todo mundo morto? Não, nem todos. Vai ter um monte vivo. Mas, então, nós não morreremos, mas transformados seremos todos. Aí no próximo versículo ele fala assim, ó, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, porque ele já falou, né, que ele não pode voltar num corpo corruptível, e nós seremos transformados. Então, o versículo 52 é para aprender mesmo, hein? Tá vendo aqui? E aí, ó, veja bem, 53 para frente. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Então, não tem jeito, vai ter que ter essa transformação. 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Oh, esse trecho aqui é importante, hein, gente? Depois vocês vão guardar isso, 1 Coríntios 15 aí. E aí ele menciona as escrituras sobre a ressurreição de Jesus, porque ele fala assim, ó, tragada foi a morte pela vitória, a ressurreição de Cristo. E aí ele menciona lá, onde está escrito, né? Paulo menciona, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E aí ele fala, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, ele termina falando aqui, né, sobre isso. Bom, antes da gente passar para aquele monte de trecho que eu trouxe aqui para a gente conversar, vou aqui também ouvir um pouco do Edgar, do pastor, e alguns comentários que a gente vai fazendo aqui sobre isso. Edgar, levantou a mão. Tem um trecho bem interessante que eu penso nesse texto, quando ele fala da esperança, daqueles que não têm esperança, né? Isso. Acho muito interessante porque quando você vai buscar na origem da palavra, na esperança, você já remete para o esperar, quando você vem para o latim, você já vem o esperar. Quando você vai para o hebraico, você tem algo interessante, é uma figurativo, lógico, porque todo texto em hebraico acaba tendo uma história em cada palavra, né? Então você tem ali o esperança em hebraico, eu não sei exatamente a entonação, mas é que ticave, uma coisa assim, próximo a isso, que seria uma corda e uma âncora no fundo, né? Preso, aquela corda sustentando no momento de dificuldade, no momento que você precisa estar estável ali, até passar uma tempestade ou algo que você precisa fazer e está estabilizando o barco. Então, você tem uma corda onde sustenta. Então, assim, a tradução do esperança, né, em hebraico, seria com uma corda de ligação em algo que sustenta. Então, o interessante é que você espera até que algo de ruim, algo de mais complicado, né, passe, o que seria a vida, né, que tem todos os intempéries e todos os problemas, onde tudo isso passa, mas você está preso não, você está ali firme, algo que te sustenta durante esse tempo, né? Então, você tem algo que está te firmando em situações adversas, né? Então, esperança seria isso, espera que vai passar, espera que algo melhor está pela frente. Então, tem algo ligado a isso, né? Isso é bem interessante, né? Aqueles que não têm essa esperança,
vão naufragar, vão ter problemas, o barco vai até na costa, vai se arrebentar todo nas pedras. Então, tem toda aquela coisa ligada à palavra, né? Isso é muito interessante, tanto no hebraico como no latim, o esperar, né? Esperar algo muito bom. Então, essa esperança, né, que o cristão tem, e que era passado para aqueles que, mesmo que naquela geração não vissem essa volta de Jesus, fosse passado para as próximas gerações, e morrendo essa próxima geração fosse passado para outras, até chegar na nossa geração, e nós vamos passar para muitos que também, se Jesus não voltar na nossa geração, outros vão entender tudo isso. Então, a função seria passar de geração a geração para que muitos entendam isso tudo. Então, no momento certo, tudo isso vai acontecer, né? Não, talvez não seja na sua geração. Você fala, mas eu estou ouvindo, Jesus não vai voltar. Não, mas a próxima vai estar com isso tudo já em mente, sabendo que isso pode acontecer. Então, é muito interessante, né? Você vê em pequenos trechos, ele deixa muito claro para aquele povo essa esperança que é necessária, né? Essa esperança que é importante para o cristão, né? Pastor? Interessante quando fala que não tem esperança, né? A gente observa que a mesma situação do passado é do presente, né? Mesma coisa. A dúvida do passado é a dúvida do presente. Então, a gente fica observando aqui hoje, quando a pessoa que não tem uma experiência com o Senhor Jesus, que não lê a Bíblia também, não conhece o que está escrito na palavra de Deus, ela fala a mesma coisa, morreu, acabou, né? Ele fala, morreu, acabou só porque, tem um pouco de receio, mas morreu, não acabou. Não acabou. Aí que vai começar a vida eterna. Aqui, como diz, nós estamos apenas de passagem. Após a morte, aí sim, aquele que nós plantamos aqui, nós vamos colher com o Senhor. Então, aqui é interessante, quando a mesma coisa, que não tem esperança. Hoje, muitas pessoas, né, falam assim, morreu, acabou, não tem nada disso. Não. Por isso, Marcelino, que é importante a igreja toda aprender sobre a palavra de Deus, especialmente sobre essa palavra da volta do Senhor Jesus, que é fundamental para nós termos mais esperança no Senhor. E também nos ajuda, né, a vencermos as dificuldades sem murmurar. E nós vamos saber aqui nesse texto que realmente nós estamos apenas de passagem. Nós somos forasteiros em terra, né? E, logicamente, você vai conversar depois no final, não hoje, talvez outro dia, e quando vai acontecer isso, né? Quando vai acontecer? Aí nós vamos falar ver, sobre os sinais da volta de Cristo. Os sinais. Aí nós vamos ver lá em Daniel, 540 anos antes de Jesus, agora, ele já profetizava. Isso agora. Amém. Vamos continuar, senão... Não, mas é muito rica essa... Nem vou ler Daniel agora. Viu, Marcelino? Por isso que eu falei para escrever e divulgar hoje na igreja também. Nós temos que estar bem atento a essas coisas, que a coisa mais importante para a minha vida é isso aqui, né? Estar firmado, porque hoje ou amanhã o Senhor vai vir nos buscar, ou através individualmente, né? Ou através da igreja, né? Que é o arrebatamento da igreja. Amém. Exatamente. Então, inclusive... 500 anos antes disso tudo, né? Daniel foi a 540. 540, 530, antes de Cristo, e ele já estava anunciando essa questão do pó, da ressuscitação, de você ressuscitar dentro dos mortos, né? Então tem muita coisa interessante, isso 500 anos antes desse texto que a gente está falando. Então é muito interessante como se liga... Essa coisa do Velho Testamento está muito interligada, ela vem anunciando o Novo Testamento durante muitos anos ali, né? Então, muitas pessoas falam, não, eu sigo só o Novo Testamento. Errado, né? Você tem o Novo Testamento que está o tempo todo citando o Velho Testamento e vice-versa ali, né? Sem conhecer, né? O Velho Testamento citando o futuro ali, né? De uma maneira muito clara, e o contrário também, né? É muito legal isso. Amém. Viu, Marcelino? Só para despertar a curiosidade nossa e de quem está ouvindo, e vamos divulgar mais, quando se fala de Daniel, nós estamos vendo aqui o capítulo 12, você vai comentar sobre isso, mas só para dar
mais coceirinha, né? Para a gente começar a coçar as Isso, ventas isso, de isso Deus aí. aqui. Que fala o quê? Daniel 12:4, que fala assim, quando vai acontecer? Olha, a ciência se multiplicará. Olha aí o sinal. Vamos ver sobre isso aí, pessoal. Não vamos Está perder, hein? chegando, pastor, está É, perto, hein? Está perto. A ciência se Será que está se multiplicando aí. multiplicando a ciência? Será? Será que... é. É... Amém, Marcelino. Mas então, por isso que eu falo, a gente vai fazer bastante leitura, gente, nós aproveitando esse tema muito, muito importante e que com muitas dívidas, mesmo que a gente não termine hoje, não tem problema, domingo que vem a gente continua, porque essas leituras aqui vão enriquecer bastante a gente. O próximo que levantou a mão aqui foi a Elzinha. Eu queria só, na verdade, você já está reforçando da importância desse tema. Eu creio que esse assunto, Marcelino, vai render aqui uns 3 domingos, porque ele é muito importante, muito, muito. É a única certeza que nós temos é que Certeza. Jesus virá, e o que acontece com quem já morreu, quem está vivo, como é que... Eu acho que isso vai nos ajudar muito. Eu gostaria muito de realmente participar de mais estudo nesse sentido aqui. E os mortos, para onde que vão? O que é que acontece? Que momento que Deus vem nos buscar? Vamos debater bem. Quero aprender muito sobre isso. Viu, assim, e não podemos ter pressa também aqui, né? Você sabe que eu sou meio apavorado, mas nessa aqui eu vou parar. É isso aí, pastor. Vamos aprender. Concordo plenamente, pastor. Ai, pastor. Edgar? Quando o pastor estava comentando ali de Daniel, é interessante ele falando da multiplicação da ciência, né, no sentido de conhecimento do ser humano, né, de conhecimento das coisas que permeiam o ser humano, né, e a gente vem constatando isso dia a dia, né, esse crescimento, mas o que me preocupa mais no ser humano não é essa busca da ciência, e sim da consciência. As pessoas estão vivendo de uma forma meio inconsciente, estão vivendo de uma forma em que vamos deixando a vida levar e vamos embora, né? Então, essa falta de consciência me preocupa mais do que a ciência que avança, sabe? As pessoas estão cada vez mais superficiais, mais inconsistentes no sentido de entender, né? Então, isso gera dificuldade para entender até o Evangelho, né? Se não buscar o Espírito Santo para que venha a revelar ali, né, os textos, essa falta de consciência vai prejudicar até o entendimento da palavra, porque nós temos hoje uma geração que lê frases, lê pequenos textos, ela não tem mais consistência na leitura, ela não está buscando interpretar grandes textos, e sim pequenos textos. E isso começa a gerar até uma geração que tem dificuldades em ler a Bíblia, né? Ela vai ter dificuldades em entender a Bíblia, pela dificuldade de ler grandes textos, né? Então, hoje ela lê textos da internet que tem 10 linhas, 5 linhas, e passa para outro rapidamente e tal. Então, essa inconsistência do ser humano, no sentido de inconsciência do que está acontecendo, é que me preocupa mais, né? Então, aquela coisa, me preocupa mais o esfriamento do ser humano do que o aquecimento global. Sabe? O aquecimento global é inevitável, eu diria, né, pelo que a gente está vivendo. Mas o esfriamento do ser humano, esse poderia ser evitado, né? De uma maneira mais clara, né? Mas as pessoas não estão preocupadas com isso, não estão buscando isso, né? Esse aconchego, se achegar ao ser humano, e sim se achegar às máquinas, à ciência, né? No sentido de melhorar como conhecimento, né? É duro, é uma fase bem complicada do ser humano hoje, né? Por isso que eu gosto de reafirmar que essa carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma das melhores cartas de ensinamento, porque ela fala assim, ó, bem estruturada, como todas as cartas de Paulo, né? Ela fala assim sobre levar o evangelho sempre bem adequado, né? Baseado na palavra. Sim. E depois, quando eles receberam o evangelho, eles passaram corretamente e viraram modelo, porque eles estão ali apegados à palavra. E aí Paulo fala sobre a nossa vida em santidade e o nosso amor ao próximo. E aí agora, por último, ele fala sobre essa esperança que é a nossa vida eterna em Jesus, onde ele vai
explicar direito isso. Então, é uma carta completa, com ensinamento muito importante, por isso que a gente está demorando vários domingos, e como o Edgar disse, a gente contextualiza. A gente não está lendo aqui uns trechos, a gente está contextualizando tudo em volta para o entendimento adequado da palavra. Então, essa carta é muito importante. Será que estão sendo, assim, estão sendo influenciadores do nosso tempo hoje? A nossa igreja está vivendo isso que Paulo percebeu nessa igreja, né, de Tessalônica, que estamos sendo modelo será que para outras pessoas? Ele começou a elogiar, será que o que ele diria da nossa igreja? Nossa, eu digo a igreja no Brasil, né? Não estou falando da quarta igreja. Eu estou falando, será que a igreja tida como evangélica, né, no Brasil, ela está sendo exemplo para o mundo? Ela está influenciando? Será que as pessoas estão falando, nossa, lá no Brasil tem uma igreja que está... Será? Será que está sendo isso, né? Eu às vezes penso que não, mas isso é uma coisa mais para discussão, como diria a Alzinha, de vários domingos aí, né? Porque será que a gente está tendo um impacto, está causando um impacto mundial, como algumas cidades, alguns lugares aí tiveram, né? Perante o mundo, né? Então, eu queria ouvir Paulo falando da nossa igreja hoje, né? A igreja de Osasco. O que Paulo diria da igreja de Osasco hoje? Acho que Paulo ia falar, Jesus Cristo. Bom, amém. Marcelino, então Paulo aqui na nossa igreja, vamos convidar o Paulo, o apóstolo, vem aqui pregar na quarta igreja Presbiteriana Renovada. Aí ele abria assim e falou, tá bom, pessoal, você tem que progredir, desenvolver, permanecer fiel a Deus. A primeira palavra. Para quê, Paulo? Para que você possa fazer parte do arrebatamento da igreja ou morar eternamente com o Senhor. Primeira palavra, exortação, pá. E para isso, aí vai. Deixa... É você, Marcelino, senão eu fico falando aqui, a gente se empolga. A gente se empolga. Eu louvo a Deus, eu fico assim, emocionado, contente, sabe? Louvo a Deus quando eu falo... ou ouço alguém falar sobre a volta de Jesus, me dá uma esperança tão grande. Aleluia. Especialmente, eu não sei se é por causa da idade também que está, né? Eu não sei. Ai, mas eu sei que... Mas, glória a Deus por essa bênção, Senhor, por essa esperança, né? Amém, Marcelino? Pastor, tinha um amigo um pouco da minha idade também que falava que ele estava mais para Deus do que para a terra hoje, né? Hoje em dia. Né? Então, isso não que me preocupa, mas é que isso às vezes assusta. Né? Mas é verdade. Deus, porque tudo tem hora de Deus, né? A hora certa, Deus pode chamar. Esperança, né? Deus não chama quando é pequeno, quando é grande, quando é idoso. A hora é do Senhor, para aquele que está firmado na rocha. Amém. Pastor, mas eu já testemunhei lá na igreja aquele dia que eu fui visitar o senhor lá no hospital, quando o senhor já teve aquela, né, operação, eu fui visitar lá. Na verdade, eu fui fazer uma visita e eu que fui visitado, porque naquela mesma noite eu fui para a sala de cirurgia ser operado, e através da nossa conversa eu tive uma tranquilidade muito, muito forte aquele dia, amém, na mesa de cirurgia, e sem medo da morte. Tranquilo, amém. Tranquilo. Tem muito a ver com isso aqui. Sim. Amém. Então, a Wanda levantou a mão antes que o Wanda. Muito a ver com o senhor, hein, pastor? Amém. Amém. Bom, então, antes da gente fazer essas leituras, o pastor Vani também vai falar um pouquinho, né, pastor? Na verdade, não vai dar muito tempo, né? Já está quase acabando. Mas eu acho que o que é muito importante é a gente saber como que a gente está vivendo. Como que está a minha vida com Deus. Como está o meu coração. Será que eu estou vivendo? Será que se Jesus voltar hoje, o que vai ser de mim? Como está a minha situação? Porque hoje em dia, eu não vou falar muito, porque eu vou pregar sobre isso à noite também, né? Então, eu vou acabar pregando aqui. Mas eu acho que o que é muito importante é a gente saber como está a nossa vida com Deus. Porque cada um sabe da sua situação, cada um sabe como está o seu coração, cada um sabe onde tem errado, onde tem falhado, onde precisa melhorar.
E você não vai ser cobrado por religiosidade, você não vai ser cobrado porque você não frequentou a igreja ou porque você frequentava muito. Não, você vai ser cobrado se você viveu para Deus, se você viveu para Jesus, se você levou uma vida de acordo com a palavra de Deus. Você vai ser cobrado se realmente a sua vida refletir o caráter de Cristo. Então a gente tem que estar sempre preocupado com isso, porque às vezes a gente quer agradar fulano, ciclano, beltrano, a gente quer estar bem no serviço, quer estar bem com os amigos e começa a fazer coisas que desagradam a Deus, coisas que não vão te levar para a eternidade, coisas que vão te levar para o inferno. Porque é tudo muito simples, ou é céu ou é inferno, não existe um meio termo. Então não dá para eu estar mais ou menos na igreja. Ou eu estou ou eu não estou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida, com a nossa situação, né? A gente tem que se preocupar menos com a vida dos outros e se preocupar mais com como está a minha vida com Deus. Era só isso aí. Amém. Muito bem complementado. Muito, muito bom. E aí, claro, nós vamos continuar isso domingo que vem, porque assim, ó, eu vou passar a palavra aqui, tá, pastor Vanderlei, para o senhor, mas só para ilustrar aqui na tela, todos esses trechos bíblicos são ensinamentos, né, de Jesus, a maioria, né, e a gente vai ver também, né, através dessas leituras, desses versículos, desses ensinamentos, como que vai ser a volta de Jesus, e quais os sinais também que antecedem a volta de Jesus, como é que está isso daí na Bíblia, nós vamos ler isso daí também, né? Porque esse tema é muito, muito rico. Então, e também já falo para os irmãos, aproveitem aí essa telinha aí com essas dicas e já leem, vão lendo, tá? Vou fazer chamada oral, hein, domingo que vem. Já leiam, a domingo que vem a gente já ser rico na nossa conversa, dúvidas, vamos trazer. Eu vou passar aqui para o pastor Vanderlei fazer um encerramento aqui, que já falta 5 minutos. Amém, amém. Vamos aproveitar hoje à noite e divulgarmos sobre esse estudo da Escola Bíblica Dominical. É muito importante. Eu vou pôr nos grupos, viu, pessoal? A pastora sugeriu. Mas é interessante colocar também no telão para despertar lá para o pessoal, olha aqui, ó. Aqui, a Escola Dominical. É importante. Quem sabe até fazer uma pergunta. Você já leu sobre Tessalonicenses, né? Você sabe que quando Jesus vai voltar, eu sei quando ele vai voltar. Eu sei. Sabe quando? Eu fico pensando comigo, pastor. Hoje, o Jesus está mais perto do que ontem. É isso aí, pastor. É um dia menos de vida nós vamos ter. Então, vamos aproveitar cada dia, né, que passa, temos que aproveitar com a graça, com a bênção do Senhor e agradecimento a Ele. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem despertado algumas pessoas, servos e servas do Senhor, para ouvir e aprender sobre a Tua volta, Pai. Deus, eu quero lhe pedir, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo dê sabedoria para o irmão Marcelino, para o irmão Edgar, e para todos que participam da Escola Bíblica Dominical. Pai amado, e no culto de hoje à noite, que seja um derramar do Teu Espírito Santo sobre a igreja. Usa o Teu servo, Pai, pastor Vani, com muito poder e autoridade. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo venha repousar sobre todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai. Paz do Senhor. Fica na bênção. Amém. Amém. Até a noite. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.